Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar nossa revisão aqui. Bom, eu vou frisar só o que é importante, porque é revisão, né? No que tange ali ao Tribunal do Júri, vamos voltar lá. A gente viu a questão, começou a ver a questão dos casos peculiares, né? O que é importante que a gente saiba? Além daquelas questões de crimes pré-dolosos, dos crimes conexos, né? Esses casos peculiares, a gente precisa entender que algumas pessoas, em razão da função que assumem, não serão julgados pelo Tribunal do Júri ainda que cometam um crime doloso contra a vida, né? Então, são todos casos instituídos pela Constituição ou Constituição estadual, tá? A gente precisa também entender a respeito dos militares, então, a gente, de acordo com a Constituição, a Justiça Militar comete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A lei disporá sobre a organização, funcionamento e competência da Justiça Militar. Então, ou seja, a Constituição outorgou a legislação própria, a disciplina a respeito do julgamento e competência dos crimes cometidos por militares, né? Então, nós temos o Código Penal Militar, que vai trazer ali uma disciplina a respeito disso. E em 2017, a gente teve uma alteração legal em que disse o seguinte: ele afastou a competência do Tribunal do Júri quando o crime doloso contra a vida for praticado em cumprimento das atribuições estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro da Defesa, em ação que envolva a segurança de instituição militar ou demissão militar e atividade de natureza militar, de operação de trás, garantia da lei e da ordem, né? Aqueles exemplos que eu dei, muitos relacionados com aquelas grandes operações em que, lembra do exemplo que eu dei, que entra na favela, no caso do Papa, lembra? Então, seriam situações assim em que se afasta um pouco a competência do Tribunal do Júri nessas hipóteses, tá? A questão do projeto anticrime não é muito motivo da nossa prova, mas é mais para que vocês tomem conhecimento mesmo, tá? Projeto não, hoje pacote anticrime, né? Lei anticrime, né? A respeito que logo depois do julgamento em plenário pode acontecer a prisão do acusado, ou seja, uma prisão em primeira instância, né? Seria mais ou menos isso. Trouxe algumas diferenças a respeito de apelação, enfim, são questões em que não são muito objetos do nosso estudo, principalmente para a prova. No que tange ao procedimento do Tribunal do Júri, né? No juízo, eles é um procedimento bifásico, então composto por um juízo de acusação e um juízo da causa, né? Ou seja, o juízo de acusação acontece ali predominantemente perante o juiz presidente, então o juiz o juiz do plenário, o juiz da vara do Tribunal do Júri, né, o juiz togado, e a segunda fase, que daí que é o juízo da causa, que daí é aquela fase em plenário, né? Então, se na primeira fase o julgador é um juiz togado, na segunda fase é pelo conselho de sentença, né? Então, o que a gente precisa saber disso? No juízo de acusação, ou seja, aquela primeira fase que é perante o juiz da causa, o juiz mesmo, o juiz do Tribunal do Júri, é uma fase basicamente igual à do procedimento comum ordinário. Então, vai ter oferecimento de denúncia, aqui tem a admissibilidade da acusação, né? Que é a mesma coisa do que um recebimento ou rejeição, como se fosse uma rejeição prévia, né? Aí a citação normal, a resposta, no caso, 8 testemunhas, você pode arrolar, cada uma das partes, né? Então, o Ministério Público, no oferecimento da denúncia, pode arrolar 8 testemunhas por fato, e a defesa, na resposta, pode arrolar 8 testemunhas também, né? Réplica, aqui nós temos uma possibilidade de réplica, então, após a resposta, cabe ao Ministério Público fazer a réplica, principalmente em caso de quando, na resposta, eu trago preliminares, né? Daí tem essa possibilidade de réplica. Absolvição sumária, que é igualzinho do procedimento comum ordinário. Audiência, instrução e julgamento. Ao final da audiência, instrução e julgamento, 4 decisões podem ser tomadas, né? Então, a impronúncia,
a pronúncia, a desclassificação e a absolvição sumária. Essa absolvição sumária é diferente da absolvição sumária da primeira fase, né? Observação que eu trago aqui pra gente. Na primeira fase não, ali durante a fase, né? Ainda estamos falando de primeira fase. Observação. Dessas decisões, a que vocês precisam estudar com mais cuidado é a decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia, ela sim, sempre tem que ser sucinta. Por quê? Né? Por que a decisão de pronúncia tem que ser sucinta? Para que não leve, né, evidentemente, os julgadores da segunda fase, certo? Uma predisposição, né? Então, os julgadores da segunda fase, ou seja, os juízes leigos, né? São juízes leigos, basicamente, porque são pessoas do povo, eles não podem ser contaminados com a decisão de pronúncia. Decisão de pronúncia, ela não gera culpa. A única coisa que ela diz é ter indícios de autoria e materialidade. Portanto, cabe ao plenário do júri analisar eventual culpa daquele sujeito. Culpa em sentido amplo, né? Não estou falando aqui de distinção entre dolo e culpa. Estou falando culpa em sentido amplo. Se a pessoa é culpada, né? Se a pessoa deve ser condenada. Quem analisa se a pessoa vai ser condenada ou não, não é a decisão de pronúncia. Por isso que ela sempre tem que ser sucinta, para que não invada o convencimento dos jurados, né? Então, essa é a questão mais importante que a gente precisa saber aqui. Desaforamento, naquelas hipóteses que vocês precisam saber. Precisa saber cada uma dessas hipóteses. Segunda fase, juízo da causa. Não precisa saber detalhadamente cada procedimento. É importante para vocês, principalmente para quem for atuar. Mas coisas básicas, né? Saber que o conselho de sentença é composto por 7 jurados, que é preciso que pelo menos 15 dos 25 jurados compareçam para que comece o sorteio. Isso é importante a gente saber, né? É importante a gente saber a questão dos debates, como que funcionam os debates, né? E deixa eu ver o que mais que é importante. Saber que o juiz-presidente, ele não cabe analisar culpa ou qualquer elemento a respeito de qualificadora, a respeito de qualquer elemento previsto do tipo penal. Então, quem vai analisar o tipo penal todo vai ser o conselho de sentença. Cabe ao juiz, presidente do tribunal do júri, a parte da dosimetria da pena, né? Gente, de tribunal do júri seria basicamente isso, tá? Deem uma olhadinha, é o procedimento, de fato, que leva mais importância, até comparando com o sumaríssimo, né? Então, deem uma estudadinha nele aí, beleza? Depois, só faltam 2 vídeos pra gente finalizar a nossa revisão, tá? Então, o próximo vídeo vai ser sumaríssimo, né? Vamos falar um pouquinho do sumaríssimo e depois vamos trabalhar a respeito só do comecinho ali de teoria geral de prova, que é só um pedacinho, um pico-tico a respeito de teoria geral da prova. Então, gente, onde vocês mais precisam estudar é tribunal do júri, tá? A revisão, a matéria da prova não tá só na revisão, tá? Vocês precisam estudar a matéria completinha de revisão. Eu apenas destaquei o que seria mais importante. E já adianto, a prova não tem resposta dada. A prova vai ser basicamente o raciocínio jurídico de vocês, tá? Beleza? Então, um beijo para vocês. Até!